No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Lei 11.888, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre a famosa ATIS, Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social. Essa lei foi criada em 2008 e ela assegura para as famílias de baixa renda assistência técnica tanto para o projeto como para a construção de moradias, de habitação de interesse social. Essa é uma lei extremamente curta, ela tem apenas 8 parágrafos, então nós vamos fazer o Resolvendo Questões dessa semana sobre ela, mas antes disso nós vamos dar uma pincelada nos principais pontos que você não pode deixar de saber para a sua prova. E a primeira informação vem do artigo 1º, veja bem. Esta lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia. Grife isso, é direito social à moradia, não é direito social à propriedade, como as provas adoram colocar. Direito social à moradia. Segunda informação importante, e essa com certeza é a informação mais importante que você precisa saber sobre a Lei 11.888, é lá do artigo 2º. As famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para a sua própria moradia. Então grife esse número aí, são 3 salários mínimos. As famílias de baixa renda, que têm uma renda de até 3 salários mínimos, tem então o direito à assistência técnica pública e gratuita para a construção da sua moradia, mas são apenas 3 salários mínimos, tá ok? Última informação que é bastante cobrada, lá do artigo 3º, veja bem, é o parágrafo 2º do artigo 3º. Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem implantadas sob regime de multirão em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social. Grife essa informação, principalmente essa linha primeiro aqui, sob regime de multirão, isso cai bastante em prova, tá? E agora que nós já fizemos um resumo daquilo que é mais cobrado em prova sobre a Lei 11.888, vamos então para o nosso Resolvendo Questões. Eu separei aqui algumas questões para a gente resolver. Primeira questão. A assistência técnica para habitação de interesse social, ATIS, gratuita e pública, desde a Lei 11.888 de 2008, é um direito das famílias de baixa renda no Brasil, na qual o arquiteto urbanista é um dos profissionais atribuídos a prestar esse tipo de serviço, esse serviço técnico. Em relação a essa lei, assinale V para verdadeiro e F para as falsas, Então vamos ver, Prevê que os recursos devem provir de fundos públicos direcionados à habitação de interesse social sem o envolvimento de recursos privados. Não, tá errado, porque pode haver sim o envolvimento de recursos privados. Segunda, objetiva otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado, até aqui ok, e de seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos, econômicos empregados no projeto e na construção de habitação. Muito bem, não tem nada de errado, alternativa verdadeira. Próxima, visa formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação de habitação perante o poder público municipal e outros órgãos públicos. Muito bem, verdadeiro também. E a última, visa a evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental. Verdadeira também. Então a única que é falsa é a primeira, portanto, o nosso gabarito é falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. É a letra D, Gente, então dessa primeira questão que vocês precisam ficar atentos é lá para a primeira questão, que é justamente a falsa, Prevê que os recursos devem provir de fundos tanto públicos quanto privados, tá? Pode haver os dois tipos de fundos, duas participações, tanto público quanto privado, não somente o público, tá ok? Próxima questão. A respeito da assistência técnica, é correto afirmar: ficam dispensados de apresentação de anotação ou registro de responsabilidade técnica os integrantes de equipes de organizações não governamentais sem fins lucrativos. Não estão, ninguém está dispensado, tá? São vários os profissionais de arquitetura
que podem oferecer esse serviço, né, de assistência técnica gratuita. São não somente os funcionários públicos, como tem algumas questões que falam, tá? O arquiteto também, autônomo, também pode oferecer, mas todos eles precisam emitir sim o RRT, tá? Então não tem nada de ficar dispensado de apresentação de registro de responsabilidade, tá ok? B. Os serviços de assistência técnica devem priorizar apenas iniciativas em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social. Tá errado, nós já vimos agora recentemente que também o regime em forma de multirão também deve se contemplar, né? Portanto, a B tá errada. C. O nível mínimo de rendimento para o direito à assistência técnica é maior para as famílias residentes em zonas urbanas do que para as famílias residentes em zonas rurais. Não, isso não tem nada a ver, é igual. A única condição é que a família tenha o rendimento de até 3 salários mínimos, mas a lei não faz, nem poderia, né, fazer essa diferenciação para quem mora na parte urbana como na parte rural da cidade. D. Convênios que venham a ser firmados para prestação de serviços de assistência técnica devem prever a busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter participativo e a democratização do conhecimento. Muito bem, esse é o nosso gabarito, né? Não tem nada de errado com essa alternativa. Mas vamos para a letra E para ver o que ela fala, ó. A Lei de Assistência Técnica é entendida como parte integrante dos direitos sociais à segurança e ao bem-estar previstos na Constituição Federal. Não, ela é um direito social à moradia, portanto a letra E também está errada. Nosso gabarito então é realmente a letra D. Terceira questão. Os serviços de assistência técnica prestados nos termos da Lei Federal 11.888 devem priorizar as iniciativas que contemplem a. Projetos implantados pelas prefeituras e pelo governo do estado. Não, errado. B. Famílias que tenham em sua composição idoso ou pessoa com deficiência. Não. C. Famílias integrantes do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. Errado também. D. Implantação sob regime de multirão em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social. Muito bem, nós já vimos isso, né? Esse é o nosso gabarito. E a letra E. Assentamentos regularizados ou em processo adiantado de regularização fundiária. Não tem nada a ver. O nosso gabarito é realmente a letra D. Quarta questão. Conforme a Lei 11.888, assinale a afirmativa correta. A. A garantia do direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social deve ser efetivada mediante o apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Até aí tudo bem, né? Para a execução de serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia. Até aí ok, mas olha esse final. Oferecida apenas de forma direta às famílias descritas na lei. A alternativa está errada. Por que está errada? Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 3º da lei. Ó. Assistência técnica pode ser oferecida diretamente às famílias ou a cooperativas, associações de moradores ou outros grupos organizados que as representem. Então não é só apenas através da forma direta, tá legal? Continuando então, letra C. Os serviços de assistência técnica previstos por essa lei devem ser custeados por recursos de fundos federais direcionados à habitação de interesse social ou por recursos públicos orçamentários, não permitindo a participação de recursos privados. Está errado, nós já vimos que é permitida sim a participação de recursos privados. Então, o nosso gabarito só pode ser a letra D, né? A única que sobrou, vamos ver. As famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para a sua própria moradia. Esse é o caput do que diz a lei, né? Portanto, o gabarito correto, letra D. Quinta questão. No que concerne a habitação de interesse social erguida em áreas urbanas e rurais, a Lei 11.888 assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção, conferindo esse direito às famílias com renda mensal de até 2, 3, 4, 5 ou 6 salários mínimos. Né? O gabarito é letra B, né? 3 salários mínimos. Nós já cansamos de ver isso aqui, não vai errar isso na prova, porque sem sombra de dúvidas esse é o assunto preferido das bancas. Sexta questão. Segundo a Lei 11.888 de 2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para habitação de interesse social, vamos julgar então. A.
Profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas estão impedidos de prestar o serviço de assistência técnica. Errado, eles podem sim prestar essa assistência. B. Tem o direito à assistência técnica as famílias com renda mensal de até 8 salários mínimos. Não, 3 salários mínimos. Residentes em áreas urbanas ou rurais, ok, mas são 3 salários e não 8, né? C. O direito à assistência técnica previsto abrange apenas os trabalhos de projeto a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo. Não é apenas o projeto, mas a construção da moradia também, portanto a C está errada. D. A garantia do direito previsto deve ser efetivada mediante o apoio financeiro dos estados aos municípios. Não, mediante o apoio financeiro da União aos estados e aos municípios. Errado também. E a letra E, iniciativas sob regime de mutirão em zonas habitacionais de interesse social são prioritárias nos serviços de assistência técnica. Exatamente, esse é o nosso gabarito, né? Letra E. E agora a nossa última questão, que é a questão número 7, ela não só diz respeito à Lei 11.888, mas como um conjunto de outras leis que é para a gente julgar, mas com certeza você conhece todas elas aqui, então vamos ver, ó. Na legislação brasileira, as seguintes leis são de interesse dos profissionais de arquitetura e urbanismo. Vamos julgar os itens então. 1. Lei 12.378 de 2010 regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAUBR, né? E os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e da outras providências. Correto, né? A Lei 12.378 é a famosa Lei do CAU, né? 2. Lei 11.888 de 2008 assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social e altera a Lei 11.124. Correto, né? Também está correta a 2. E a 3. A Lei 6766 de 1979 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. Muito bem, também está correta. Então, o nosso gabarito é a letra C, né? Todas estão corretas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa legislação é mais curta mesmo, ela só tem 2 páginas e tem 8 artigos. Então, é fundamental que você leia várias vezes, porque não tem como você perder uma questão de prova sobre uma lei de 2 páginas, tá ok? Se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais o Flashcards a continuar entregando esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Então até o próximo vídeo!